Glória a Deus. Que bênção. Louvado seja Deus. Irmãos, pega a sua Bíblia, por favor. Vamos abrir em Romanos. Romanos 12. Eu quero ministrar algo, aliás, começar a falar sobre algo aqui. E eu venho falando até com alguns irmãos, líderes, de que no mês de março eu queria falar sobre uma série aqui, né? E eu tenho pensado nisso, irmão. Eu tenho sido ministrado por Deus, tenho visto algumas coisas acerca desse assunto. Só que hoje não é março, é fevereiro, né? Aí eu disse, meu Deus, quer saber, eu vou começar essa série hoje. Então nós vamos começar a falar hoje, vamos falar durante o mês de março, sobre uma série que eu creio, irmão. Presta atenção aqui, ó. Deus, ele pode fazer tudo em qualquer momento, amém? E ele é Deus. Mas eu creio que Deus, ele manifesta, eu tenho dito isso, você precisa entender, de uma maneira especial em alguns momentos sobre alguns assuntos. Ele nos ensina, ele nos transforma, ele nos mostra, ele nos cura. E ele usa alguns moveres em algum determinado período na nossa vida para marcar. E essa é a palavra. Rapaz, você tá bonito, hein, Lucas? Que isso, hein? O cara cortou o cabelo, deixou uma barba alinhada. Aí o Michele deu um jeito no cara, hein? Quem podia aplaudir pelo Lucas ali, ó? A Bíblia fala que você precisa se alegrar com os irmãos. Você tá bonito, irmão. Eu olhei daqui, disparou assim, pum, alinhado. Pai, você vai me atrapalhar durante a pregação. Eu vou ficar olhando pra você. O cara caprichou, viu? Ele chegou esses dias aí com o cabelo bagunçado, irmão. Parecia que tinha acordado e vindo pra igreja direto. Aí agora vem bonitão desse jeito aí. Tem a ver com a série, viu, irmão? Eu vou até usar você de exemplo aqui. Deus vai transformar algumas coisas aqui nesse lugar. Glória a Deus. Irmãos, eu penso que realmente quando nós falamos sobre algum assunto, oramos, né, em alguma direção, e quando nós principalmente cremos no nosso coração, algo é marcado, algo é selado. E tem uma coisa que acontece na Igreja Viva, deve acontecer também nas outras igrejas, né? Cada um à sua maneira, como Deus trabalha nessas igrejas, que nas séries, Deus marca a vida do nosso povo, pelo menos daqueles que estão com o coração disponível. Deus marca, de alguma maneira. E eu creio que Deus vai nos marcar nestes dias através dessas palavras. Amém? Eu tinha colocado assim, eu tinha falado a alguns irmãos que ia colocar uma série como tema, nome da série, de mentalidade, né? Aí eu cheguei a falar para alguém essa semana que eu ia falar de mentalidade destravada. Mas eu falei, isso tá muito Pablo Marçal. Aí eu falei, vou mudar o nome. Então eu coloquei a série como nome Cabeça Boa, amém? Cabeça Boa, porque para as coisas irem bem na nossa vida, a gente precisa estar com a cabeça boa. E para você não sair daqui me chamando de Júnior Marçal, então eu resolvi mudar a mentalidade destravada. Mas nós vamos falar sobre a mente, irmão. Sobre a nossa cabeça. Nesses dias eu quero trazer, né, quem estiver aqui, o que Deus tem para trabalhar nas nossas vidas, para que a nossa cabeça esteja boa, amém? Não adianta só estar com um corte de cabelo lindo, igual aquele ali do Lucas, ali, ó. Não adianta ter o melhor cabeleireiro, me perdoa os outros, mas o meu melhor, o Rafael Reina, tá ali, ó. Não adianta, a cabeça precisa estar boa, amém? Depois de uma propaganda dessa, eu devia ganhar pelo menos um corte grátis, né? Pensa nisso aí, irmão. Deixa Deus falar com você. Não adianta só, irmão, alinhar as coisas. A gente precisa estar dentro, com os nossos pensamentos, né, organizados, em ordem, para que tudo possa fluir nas nossas vidas. Eu quero começar falando sobre um versículo que é muito conhecido, Romanos capítulo 12, versículo 2. Então o nome da série, para não ficar confuso, irmão, é Cabeça Boa, amém? Tem mais a ver com a nossa cara aqui mesmo, né? São palavras simples, fáceis de entender. Então eu penso que
nós vamos sair destes dias, dessas ministrações, desta série com a cabeça boa, com a cabeça melhor do que a gente entrou. Porque o Espírito Santo de Deus vai ministrar a nossa mente aqui neste lugar. Alguém crê nisso? O Espírito Santo de Deus vai ministrar a nossa mente aqui neste lugar. Romanos capítulo 12, versículo 2. É um texto muito conhecido, você certamente conhece, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que ele fala: para que experimenteis. Eu creio, eu oro, acredito que a igreja viva nestes dias vai experimentar de uma unção boa, agradável e perfeita da parte de Deus. Mas antes, a gente vai precisar rever algumas coisas aqui na nossa mente. Vamos orar, Pai? Oramos mais uma vez. Queremos consagrar, Senhor, esta série. Senhor, nós sabemos que o plano é que a nossa cabeça esteja boa. Nós sabemos que se estivermos próximo de Ti, fazendo e vivendo a Tua vontade, a nossa cabeça vai estar boa. Por isso, nós queremos consagrar esses cultos, esses dias, esta série, Senhor, crendo que o Senhor tem poder para fazer isso, crendo que o Senhor vai trabalhar e vai transformar, Senhor, muita coisa aqui nessa igreja e nas nossas mentes, Pai, para que nós possamos experimentar, para que a gente possa novamente experimentar, para que a gente possa viver esta unção boa, agradável e perfeita, chamada vontade de Deus. Que assim seja, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Pode sentar, irmão. Primeiro de tudo, eu quero começar, irmão. Você me ouve bem aí? Glória a Deus. Eu quero começar nos colocando para pensar em que estado se encontra a nossa cabeça hoje, né? Como está a sua cabeça hoje? Como está a sua mente hoje? Como estão os seus pensamentos nesses dias? Como você tem pensado na sua vida? Como você tem pensado naquilo que Deus chamou você para fazer? Como você tem pensado acerca da sua família? Como você tem pensado acerca dos seus sonhos, do que você pretende fazer e viver nessa vida? Eu queria que você pensasse neste momento, usasse a sua cabeça agora, para poder tentar entender em que momento você está, como está a sua cabeça. Como está a sua cabeça. Por quê? O que eu creio é que Deus, Ele vai ministrar as nossas vidas aqui neste lugar, para que a nossa cabeça fique uma cabeça boa, amém? Porque se a cabeça estiver boa, nós vamos experimentar, ter experiências da vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Eu creio, irmão, que nós vamos experimentar e vamos viver coisas extraordinárias por esses dias, na presença de Deus. E o apóstolo, ele está ministrando uma igreja, ele está dizendo para a igreja isso. Ele está dizendo: olha, vocês estão vendo como o mundo está vivendo? Vocês estão vendo como as pessoas no mundo, elas vivem as suas vidas? Mas vocês não podem colocar a cabeça de vocês, a mente de vocês, como é a mente das pessoas que estão no mundo. Alguém entende? A sua cabeça precisa ser uma cabeça diferente. Então eu quero começar, irmão, a ministrar este culto, esta série, dizendo que nós estamos no mundo. Estamos, amém? Nós estamos no mundo, mas a nossa cabeça não pode ser do mundo. A nossa cabeça precisa ser de Deus. Alguém entende?
Eu estou no mundo, mas a minha cabeça não é mais do mundo. Um dia foi, um dia eu estava errado, um dia eu estava distante de Deus, um dia eu fui separado da glória dele, mas hoje ele me resgatou, ele me trouxe para a presença dele, para a casa dele, para a vontade dele. Então agora eu não sou mais do mundo, agora eu sou de Deus. Então nós vivemos no mundo, mas a nossa cabeça é de Deus. É como se a gente estivesse aqui com o nosso corpo, mas a nossa mente precisa estar nas coisas celestiais. As coisas de Deus, irmão, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, são coisas celestiais, são coisas espirituais. Está quente aí, irmão, hoje? Deu ruim, né? Tem 2 ar-condicionados aí que travaram essa semana aí. Esse aqui não, esse aqui já morreu faz tempo. Agora aquele ali travou também, a gente precisa rever a elétrica aí. Essa semana a gente vai resolver isso, se Deus quiser, amém? É estranho ministrar vendo você com... Faz tempo que a gente foi liberto disso aí. Tem um monte reproduzindo isso aí. Deve ter quase metade da igreja fazendo assim, ó. É bom, irmão, é o fogo do Espírito Santo. De vez em quando é bom. De vez em quando é bom. Amém? Eu tenho um tema para hoje que é: se a cabeça muda, tudo muda. Você consegue entender isso? Se a cabeça muda... tá ali, episódio 1, isso. Glória a Deus. Se a cabeça muda, tudo muda. E aí, irmão, qual que geralmente, eu também já falei isso algumas vezes aqui, qual que é a dificuldade do crente? Qual que é a dificuldade do Filho de Deus? Entender algumas coisas, renovar a mente. Qual que é, muitas vezes, o que trava, o que impede a gente de viver isso? É o que? Achar que não existe nada mais para ser transformado. Achar que, porque eu não estou mais no mundo, não tem mais nada para ser mudado na minha cabeça. Que a minha cabeça já está boa, eu já estou muito melhor do que quem não está mais na igreja, ou de quem não conhece Jesus ainda. E aí isso impede, isso se torna um bloqueio para que eu possa continuar crescendo, para que a minha cabeça continue sendo transformada, o meu entendimento continue sendo renovado. Então, irmãos, nós podemos vir aqui ministrar alguns cultos durante esse mês, durante o mês de março, mas se você não entender, não quiser buscar em Deus essa transformação, essa mudança, nada vai acontecer na tua vida. Absolutamente nada vai acontecer. Quebrou? Primeiro foi o ar, agora o teclado? Que isso, irmão? Que isso, varão? Então, irmãos, olha só. Há uma proposta, amém? No mundo espiritual, há uma proposta para que haja uma mudança. Tudo é Deus, é o Espírito Santo de Deus, é o nome de Jesus que tem todo o poder, mas eu preciso ter um entendimento, que eu preciso ir até Ele, eu preciso buscar isso sobre a minha vida. Eu tenho visto durante esses, quase 15 anos que eu me converti, que muitas pessoas, dezenas, centenas, quem sabe milhares de pessoas que a gente já viu no cristianismo, algumas
para a sua vida e outras nunca conseguem sair do lugar. Por quê? Por que será que isso acontece, irmão? Porque a nossa cabeça, às vezes, ela é limitada. Porque a gente é teimoso, porque a gente é desobediente, porque a gente não presta atenção, porque a gente não ouve o que Deus está falando, ou ouve parcial, só escuta o que quer escutar. Então, para minha cabeça ser boa, eu preciso ter um entendimento. Olha só, vamos pensar isso, que legal para a nossa vida. Eu quero que a minha cabeça seja uma cabeça saudável, amém? Todos querem, sim ou não? Se eu quero que a minha mente seja uma mente saudável, minha cabeça seja saudável, que a minha cabeça seja uma cabeça boa, eu preciso ter um entendimento que quem pode fazer as melhores coisas? Sou eu ou é Deus? Então, num pensamento simples, irmão, a nossa oração deveria ser: eu quero ter a minha mente cativa ao Espírito Santo. É simples. Eu quero ter os pensamentos que Deus tem para a minha vida. Eu quero ter uma mente saudável. Eu não quero mais andar ansioso, aflito, angustiado. Eu preciso do quê? Encher a minha mente, os meus pensamentos nas coisas que são boas, que são amáveis, que edificam, que transformam as coisas. Eu preciso ter a minha cabeça em Deus, para a minha cabeça ser boa. Então eu separei aqui em 3 tópicos. Primeiro, a minha cabeça precisa saber que para viver o melhor de Deus, primeiro precisa ser transformada. Então, perceba como eu coloquei aqui, porque eu queria ministrar isso sobre as nossas vidas. Não é a sua cabeça, não é a cabeça do meu irmão, é eu falando para mim mesmo. A minha cabeça precisa saber que para viver o melhor de Deus, ela primeiro precisa ser transformada. Eu vou dar uma direção para mim mesmo. Eu vou me auto-ministrar. Eu vou dizer: você quer viver o melhor de Deus, Júnior? Na minha mente eu vou dizer: você quer viver tudo aquilo que Deus preparou para você, Júnior? Então você primeiro precisa saber que para viver o bom, perfeito e agradável de Deus, a vontade de Deus, você precisa ter a sua cabeça transformada. Quem quer viver o bom de Deus aqui? Diga: eu quero. Eu também quero. Então, para que eu possa viver o melhor de Deus, para que eu possa viver o extraordinário de Deus, para que eu possa viver as coisas grandes de Deus, primeiro eu preciso ter a minha mente transformada. O apóstolo está falando assim, ó: todo mundo está vivendo de uma maneira, mas os filhos de Deus precisam viver de uma maneira diferente. Você certamente foi ministrado pela sua mãe, uma grande maioria assim, né? Mas todo mundo faz. Quem já ouviu isso? Quem já falou isso? Isso vai denunciar a tua idade. A mãe que já falou isso. As mães de hoje eu acho que não falam mais isso. Fala? Fala? Todo mundo faz, Gu. Você não é todo mundo. O que o apóstolo está falando para a igreja? Você está vendo como é a cabeça das pessoas no mundo? Pois é, a sua cabeça precisa ser diferente. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Eu não estou dizendo que nós somos mais bonitos. Eu estou dizendo que nós temos o algo mais precioso que existe dentro de nós. Então a nossa cabeça precisa funcionar de uma maneira diferente. Eu preciso enxergar as coisas de uma maneira diferente. Eu preciso entender as coisas de uma maneira diferente. Eu preciso colocar isso na minha cabeça. Para me viver o melhor de Deus, eu preciso ter uma mente transformada. Mas o que eu sei é que desde que eu vivo, que eu tenho entendimento, eu nunca vi uma geração tão doente da cabeça. A gente fala de Covid como uma epidemia que quase acabou com todo mundo, porque algumas pessoas morreram e foi muito triste. Mas se tem uma epidemia que está acabando com a humanidade, é as doenças na cabeça. Doenças emocionais que travam, que roubam, que minam as forças,
que impedem de você viver o que é bom, perfeito e agradável. Agora eu não sei se você crê que ainda existe profeta nessa terra, mas eu vim nesses dias para ser um profeta sobre a tua vida, para dizer que é possível, no meio de um mundo onde a cabeça de quase todos estão doente, a sua ser uma cabeça saudável, a sua ser uma cabeça boa, a sua ser uma cabeça frutífera, que pensa as coisas de Deus. Você crê que é possível? Mas você precisa se posicionar hoje e dizer para a sua mente, quem sabe dizer o seu nome, assim como eu estou dizendo: ô Júnior, agora é o seguinte, para a gente viver o melhor de Deus, a gente vai precisar mudar a nossa cabeça. Se a cabeça mudar, as outras coisas vão mudar também. Se eu continuar sendo teimoso, nada muda. Se eu continuar sendo como uma criança, um adolescente, nada muda. Se eu continuar usando veneno, nada muda. Agora, se eu entender que eu preciso ser transformado e partir para buscar essa transformação, aí, irmão, sim, você vai experimentar, ter experiências sobrenaturais sobre a tua vida. O que o apóstolo está dizendo para a igreja é: no momento que você se permite que a sua cabeça seja mudada, você experimenta, você tem experiências de coisas que talvez você nunca viu na sua vida. Por quê? Porque o poder de Deus começa a operar na sua vida ao seu favor. Isso é muito poderoso, irmão, porque aqui, a nossa mente dá os comandos para ir bem ou para ir mal. Eu acordo animado, rapaz, o negócio rende. Eu acordo meio desanimado, aí já... Eu trabalhei muito tempo como vendedor, representante de uma fábrica de tinta. Ai, meu Deus do céu. Era uma fábrica pequena de tinta, irmãos, sabe? E aí o que eu... Ô pessoal, desculpa, é que é muito... Eu vivi muitas experiências dessas, aí começa a lembrar as coisas. Aí o que acontecia? Tinha um homem, uma pessoa que ia lá fazer a tinta, era uma tinta vermelha, por exemplo, e aí ele ia lá, colocava as medidas, não era um processo automatizado, era manual. Ele colocava as medidas, aí a gente vendia uma lata de tinta numa loja, ou numa obra, e o que acontecia? O cara pintava uma parede, vermelho ali, olha, legal, ficou bonita, a tinta é boa. Mas aí ele falou, faltou um pouco. Aí ele ia buscar outra lata de tinta, pintava o resto da parede, uma estava vermelho forte, a outra estava um vermelho mais fraco. Aí o dono da fábrica um dia disse assim: é que esse maluco, o dia que ele namora com a mulher dele, ele faz a tinta direita. O dia que ele tá bravo com a mulher dele, aí ele vem e faz a tinta errada. Ele estava dizendo assim: quando esse cara está bem, ele acerta, fica bom. Quando ele está mal, ele erra, as coisas ficam tudo diferente. É engraçada essa história, irmão, eu sofri muito com essas tintas, viu? Porque depois você tinha que ficar procurando o mesmo lote para poder achar a tinta a bendita tinta. E é assim nas nossas vidas, porque quando eu estou com a cabeça boa, eu vivo as melhores fases da minha vida, as coisas elas fluem. Não é a ausência de dificuldade, não é que quando eu estou com a cabeça boa, eu não vou ter problemas. É que quando eu estou com a cabeça boa, eu creio que Deus me ajuda a resolver todos os problemas. A ótica muda, a percepção muda, tudo muda. Eu vivo uma vida colorida. Um vermelho intenso, não um vermelho aguado. Você entende? Mas primeiro eu preciso entender que eu preciso buscar essa transformação. Eu preciso querer essa mudança. E agora eu vou dizer para você, irmão, talvez tenha alguém aqui novo convertido ou não crente nos visitando hoje, seja muito bem-vindo. Mas a grande maioria dos que estão aqui são crentes. São pessoas que já andam com Jesus há algum tempo. E com todo respeito, muitos com a cabeça ruim. Com problemas sérios.
mal resolvidos. E você vai ter nesses dias a oportunidade de resolver esses problemas. Eu ouvi esses dias alguém dizendo: quando você curar o menino que existe dentro de você, vai nascer um homem. E eu penso que nesses dias Deus vai fazer algo parecido aqui neste lugar. Vai ajudar com que os filhos consigam resolver coisas que estão para serem resolvidas ainda. Para quê? Para que você possa abrir espaço para viver o extraordinário que Deus tem preparado para você. Mas eu primeiro preciso dizer: eu quero ser transformado. Eu preciso desse toque. Eu preciso entender aonde eu tenho que mudar. Eu posso dizer para você aqui, irmão, de verdade, assim, como eu acredito, tá? Todos nós, em algum lugar, precisamos de mudança. Todos nós, a partir de mim. Então, eu digo com segurança que essa é uma palavra para a igreja toda. Que nós precisamos mudar em alguma coisa. Alguns precisam mudar mais, outros menos, mas há algo que ainda precisa ser mudado, e sempre vai ser assim enquanto nós estivermos aqui, porque Deus, Ele é um Deus que tem todo o poder, mas nós somos seres limitados, falhos, que um dia estamos fortes, outro dia estamos fracos, um dia queremos, outro dia não queremos, somos instáveis. Segundo tópico: livre sua cabeça de tudo que está travando ela. Eu quero fazer alguns comparativos aqui. Vamos abrir em Tiago, por favor, Tiago capítulo 1. Tiago 1, nós vamos ler do 5 ao 8. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improperá, e ser-lhe-á concedida. Versículo 6: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de mente dividida, de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Que o homem que tem a mente dividida, o homem, a mulher, o filho de Deus, que tem um ânimo dobre, que é inconstante, que um dia ele vem aqui e faz um voto com Deus, no outro dia ele não quer nem aparecer mais, troca Deus por outras coisas, troca a vontade de Deus por outras coisas. Não pense você que da parte de Deus vai receber alguma coisa. Olha como a Bíblia é direta, irmão. Se eu sou inconstante, se eu sou instável, se um dia eu estou, se outro dia eu não estou, um dia eu quero, outro dia eu não quero, um dia eu busco o Senhor, outro dia eu estou no mundo. Não pense você que vai receber algo de Deus. E muitos pensam. Por quê? Todos somos filhos de Deus. Deus cuida de todo mundo e a gente vai criando um Deus na nossa mente, mas não, o Deus verdadeiro, o Deus fiel e justo. Se você pedir sabedoria, Ele dá, amém? Agora, se você tiver o ânimo dividido, a mente dividida, não pense você que vai receber alguma coisa da parte de Deus. Você pode conquistar alguma coisa do seu próprio esforço, mas da parte de Deus eu preciso ter convicção. O que é a fé, irmão? A fé é a certeza, a convicção das coisas que eu não vejo, mas eu creio. A minha mente acredita, a minha cabeça acredita. Eu posso não estar vendo, mas eu creio que Deus está cuidando de tudo. Agora eu vou dizer algo para você: não permita, retire da sua vida
da sua cabeça tudo que está travando você. Há uma palavra que a gente usa hoje muito, né? Tá bugando. Tá bugando, tá travando, tá dando erro, tá dando ruim. Livre a sua cabeça de tudo que está travando ela, de tudo que está bugando ela. Você já usou seu celular em algum momento, o celular travou, sim ou não? Você está ali com o celular hoje, daqui a pouco o celular é bom, às vezes até um celular novo, e ele trava. Você aperta, não acontece nada. O que você precisa fazer? Na maioria das vezes, você vai precisar fazer o quê? Reiniciar. Quem tem ouvidos, ouça o que eu vim aqui te dizer hoje. Talvez seja o tempo de você reiniciar algumas coisas na sua cabeça. Travou, bugou, eu estou tentando, eu aperto, eu tento fazer, estou me esforçando, não tem nada dando certo. Então talvez seja o momento de você reiniciar, permitir que a sua mente seja renovada e transformada por Deus. Só que aí o que acontece? A gente às vezes quer seguir travando. Eu vou desse jeito mesmo, até quebrar, até destruir. Então, irmão, se é um tempo de reiniciar, então reinicia. Livre a sua cabeça das coisas. Às vezes é um bloqueiozinho tão pequenininho, irmão. Às vezes é 2 minutos. Você vai ali, aperta, fica segurando. No meu celular pelo menos é do lado. Você segura ali, 5 segundos aparece. Estava travado. Mas para reiniciar dá. Escuta isso que eu estou te falando, irmão. Às vezes está tudo travado, mas se você ajoelhar, está tudo travado, o céu está fechado, as coisas estão andando errado, mas se você ajoelhar, vai aparecer uma opção de você refazer, de você em Deus reconstruir tudo o que está dando errado. Então às vezes eu preciso reiniciar. Parou de funcionar, não está dando mais certo, está travado, só reinicia. Para de ser teimoso, de querer ir na força do teu braço. Às vezes, irmão, o que acontece? Antigamente a gente tinha lá, sei lá, 100 fotos. Hoje, quantas fotos você tem no seu celular? Foto, vídeo, milhares e milhares, alguns, muitos, milhares de milhares. Não é? E aí o que acontece? Às vezes você tem que ir lá e ficar selecionando e apagando aquilo que não serve mais para fazer o quê? Liberar espaço, para abrir espaço. E tem uma coisa que acontece nessa geração de hoje, é que a gente está ocupando o espaço na nossa cabeça, na nossa mente, com muitas coisas misturadas, e muitas delas não servem mais para nada na nossa vida. Está ali ocupando espaço. Então quem sabe nesses dias, nessa série, o Senhor está te trazendo aqui neste lugar para quê? Para que você abra espaço na sua cabeça. Porque se Deus quiser colocar algo novo, está tão ocupado com coisas velhas, com coisas pequenas, que não cabe o novo de Deus, o bom, o perfeito e agradável de Deus. Então é preciso abrir espaço. Só que, irmão, pensa numa coisa chata é fazer isso. Sim ou não? Meu Deus, outro dia eu acordei, um domingo de manhã, todo mundo dormindo em casa, um dia normal como outro qualquer, e eu fiquei a manhã inteira só selecionando, cara, 3, 4 horas da minha vida. Eu considero que eu joguei fora, só selecionando foto e vídeo que não tinha nada a ver com nada, para poder fazer o quê? Liberar espaço. No final, irmão, sabe o que eu fiz? Aumentei o meu pacote no Google para caber mais espaço. Não aguentava mais apagar. Falei, eu vou ficar aqui 3 dias para fazer tudo isso. Aí eu fui lá, paguei mais R$10 para abrir mais espaço. Só que na nossa vida, na nossa cabeça, não tem o Google para aumentar. Tem alguma coisa que está ocupando espaço, que não serve mais para nada, você precisa tirar isso fora da tua vida. Precisa arrancar, abrir espaço para poder
a sua cabeça ser transformada e viver aquilo que Deus tem. Quem está entendendo isso? Eu trouxe os exemplos de celular intencionalmente, irmão. Porque de celular tem uma coisa que nós sabemos e entendemos nesse dia, o quê? Celular, cara. Celular a gente sabe como é que funciona. E aí você com certeza já sofreu, está sofrendo agora. Quero tirar uma foto, mas não... Aí aparece a mensagem: você não tem espaço para armazenamento. Aí nós agora temos que tirar essa foto. Vou apagar aqui, sair correndo para apagar alguma coisa para tirar uma foto. Abre espaço, irmão. As coisas que estão no passado, que não servem mais, deixa para lá. Deleta da tua vida, joga fora. Abre espaço para viver coisas novas, porque você não vai conseguir viver coisas novas cheio de coisa velha na tua vida, com a sua cabeça ocupada com coisas que só causam problemas, coisas desnecessárias. Abre espaço, abre mão, joga fora. Nós estamos em outra época, irmão. Na época do meu avô, ele tinha um quartinho no fundo da casa dele. As casas eram maiores, né? Ele tinha um quarto no fundo da casa deles, maior do que a maioria dos quartos hoje, maior do que o meu quarto. Ele tinha um quarto lá, sabe fazer o quê? Ele achava um parafuso na rua, ele fazia o quê? Levava lá pro quarto dele, cheio de pote de maionese, de manteiga, margarina, né? Cheio de pote, porque ele dizia o quê? Uma hora eu vou precisar desse parafuso. Mas era muito, irmão, você não tem noção. Tudo que ele achava, ou então ele comprava e não usava mais, sobrava alguma coisa, fazia o quê? Quartinho, guardava. Lixo, irmão, muito lixo. Muita coisa desnecessária. E muitos de nós herdamos isso dos nossos avós, dos nossos pais. E temos a mania de acumular, de não jogar fora. Tem gente que guarda conta de luz de 2005, irmão. Eu paguei, vai que alguém vem cortar minha luz de 2005 e vou guardar as contas. Fala, Deus. Hoje em dia eu vou te dizer uma coisa, irmão. Vou te ensinar uma coisa que talvez você não saiba. Você vai lá no aplicativo do seu banco e vai lá aparecer o comprovante da conta que você pagou. Então você pode pagar a conta, amassar e jogar fora. Não precisa mais guardar a conta, porque está lá registrado o pagamento. Mas nós aprendemos que alguém um dia pode vir cobrar o que eu já paguei. Então tem que guardar o comprovante aqui. Aí você vai ver um monte de espaço ocupado com coisa, com lixo. É lixo, irmão. Não tem outro nome. Coisa que não serve mais para nada. É o quê? Lixo. E aí, como eu quero ter a minha cabeça boa se eu tenho um monte de lixo ocupando espaço? Um monte de coisas desnecessárias ocupando espaço, trazendo peso, sujeira, cansaço. Por quê? Eu estou com a mente tão dividida, ocupada com tantas coisas, que eu não tenho capacidade de pensar em produzir algo novo. Só de pensar dá desespero, porque eu penso, meu Deus, eu tenho 1000 coisas para fazer, Deus me livre eu enfiar mais uma coisa aqui. Só que as 1000 coisas que você está fazendo está deixando a tua cabeça doente. E se você de repente fizesse 10 coisas, a sua cabeça estava boa e você estava voando, vivendo o que Deus tem para a tua vida. Então consulte ao Espírito Santo. Diga, Senhor, me mostra o que eu não tenho que carregar mais. E aprenda a abrir mão, a jogar fora, irmão. A dar para alguém. Faça um exercício disso, irmão. Sabe o que você pode fazer amanhã? Você vai dizer assim, Senhor, eu quero mudar. Abre o teu guarda-roupa e tira tudo que não serve para você. Faz um exercício, irmão. Parece loucura, mas às vezes a gente tem que tomar alguma atitude para nossa mente entender o que a gente está querendo viver. Abre o guarda-roupa e fala, isso aqui eu não sirvo, eu não vou usar mais. Não vou.
Uma vez eu viajei para Campos do Jordão e comprei uma jaqueta porque faz frio lá. Mas eu usava P e hoje eu uso G. Mas eu vou voltar pro P. Eu conto ou você conta? Tinha 15 anos e tinha uma jaquetinha lá. Abre o guarda-roupa, a jaqueta tá lá. Aí vai fechar a porta do guarda-roupa, tem que pôr o pé assim, ó. De tanta coisa não cabe mais nada. Tem gente que tá pensando em comprar outro guarda-roupa. Deixa isso quieto, irmão. Dá pra alguém, manda embora, põe fogo, faz o que você quiser, mas se livre das coisas que não servem mais pra você. Às vezes, para receber algo novo, eu tenho que abrir mão das coisas velhas. E isso serve na minha cabeça também, irmão. Eu tenho que treinar a minha mente para isso. Então, às vezes, é só reiniciar. Às vezes, eu tenho que deletar, remover, retirar algumas coisas. Às vezes, irmão, eu vou precisar, escuta isso, eu vou precisar de alguém que tenha mais experiência para me ajudar a fazer. Porque tem hora que o celular, vamos usar o celular como exemplo, que o celular dá problema, o que vai acontecer? Você não sabe resolver. Aí você vai até alguém que sabe, é humilde, e você diz o quê? Você pode me ajudar? Ou eu vou precisar dos seus serviços para consertar o meu celular? Porque ele não funciona, ele não está funcionando direito. Então tem coisas na nossa vida, escuta isso, que nós mesmos podemos arrumar. Precisamos é tomar vergonha na cara, tomar decisões. Mas tem outras coisas que nós vamos precisar de ajuda, e não tem problema nenhum nisso. Você pode recorrer a alguém que vai te ajudar. Alguém que você sabe que é uma pessoa de oração, a um líder, a um pastor, a um amigo mais experiente com Jesus. Mas pelo amor de Deus, não continue sem funcionar, travado, não vivendo o que Deus tem preparado para a sua vida, porque você não sabe resolver. Peça ajuda. Tem muitas vezes na minha vida que é esse cara aqui que me salva. O computador, acontece alguma coisa lá, e eu não sei, irmão, meu Deus, eu sou ruim disso. E ele é bom. Aí eu falo, Azaf. Aí eu fico pensando, o que ele pensa de mim, né? Que às vezes eu peço umas coisas tão nada a ver, simples. Ele fala, meu Deus, eu imagino o que ele pensa, né? É um juvenil. Mas ele tem as respostas. Ele manja, irmão. Já me ajudou muito com isso. Com coisa de informática, de computador, já me ajudou muito. Então, às vezes, a gente vai precisar de ajuda de uma outra pessoa que entenda. E não é uma vergonha. Por quê, irmão? Uma hora você vai pedir ajuda, outra hora alguém vai pedir ajuda para você. E é assim que nós vivemos a vida. Precisamos um do outro. Nós somos o corpo de Cristo. A continuação deste texto que nós lemos aqui em Romanos vai dizer isso. Deus chama cada um, dá um talento para cada um. Cada um é uma parte do corpo. Então, em algum momento, talvez você precise recorrer a alguém. Em algum momento, alguém vai recorrer a você. E nós nos ajudando, estaremos todos com uma boa cabeça. Com uma cabeça boa, saudável, em paz. E aí tem alguns outros momentos, irmão, que aí essa ajuda para destravar mesmo só vem de Deus. Tem algumas coisas que é só Deus que pode fazer, irmão. Perceba isso. Perceba, por favor. Tem coisas que é você que tem que fazer. Jogar fora, eliminar, retirar. O que tiver ao seu alcance, o que for fácil, o que você souber fazer, você precisa se posicionar e fazer. Alguns momentos você não vai conseguir sozinho. Peça ajuda, tá tudo bem.
Mas em outros momentos é só o Senhor que vai nos ajudar a destravar, a resolver os problemas. É só Deus, irmão. A resposta vem de Deus. Eu elevo os meus olhos para o monte, e de onde me vem o socorro? O meu socorro continua vindo do meu Senhor, que criou o céu e a terra. Então, no momento em que a decisão precisar ser minha, eu vou lá e vou fazer o que deve ser feito. No momento que eu não consigo sozinho, eu vou recorrer à ajuda. Mas no momento que eu precisar de algo que eu não posso fazer, que é sobrenatural, então eu sei aonde eu vou buscar o socorro, eu sei aonde eu vou buscar a ajuda, eu sei aonde eu vou buscar a mudança. É em Deus, é no Senhor. Então, irmãos, se for para reiniciar, reinicie. Se for para abrir espaço, abre espaço. Se for para formatar, para fazer uma coisa que talvez você não saiba, recorra a alguém. Agora, irmão, se você precisa de uma mudança sobrenatural, é só Deus que pode fazer isso. É só Ele que pode mudar, transformar e renovar a sua mente e a sua cabeça. Amém? Eu quero ler um versículo, Lucas capítulo 15. Terceiro e último tópico. Eu coloquei aqui: erga a sua cabeça. Lucas capítulo 15. Quero ler um versículo só, o 18. Porque o texto é muito longo, mas você conhece a história. O versículo 18 diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Essa é a parábola do filho pródigo, irmão. Você conhece essa história. O filho, ele pede a herança, a parte dele na herança para o pai dele, e vai viver as coisas da vida dele, os sonhos dele, o projeto dele. E aí o que ele acontece? Ele se separa do pai. Nessa parábola, quem é o pai, irmão? Deus. Você está aqui? Às vezes o pastor pergunta, parece que é pegadinha, né? Não é pegadinha. Às vezes nós queremos viver a nossa vida e nos afastamos de Deus. E aí um dia ele estava lá, irmão, e a Bíblia conta a história de que ele se afastou, gastou todo o dinheiro que ele tinha, perdeu tudo o que ele tinha, veio uma fome naquela terra, escassez, e aí ele vai cuidar de porcos. E aí ele olha a comida dos porcos, ele tem fome. Ele tem um pai que é dono de terra, um pai que é bem de vida, um pai que resolve as coisas, um pai que pode ensinar ele a viver coisas extraordinárias. Só que aí o que ele faz? Ele se separa do pai para viver os sonhos dele, a mente, o que ele produziu na mente dele, e ele se afasta do pai. E irmão, eu vou falar uma coisa para você. Sinceramente, não estava nos meus planos falar sobre o filho pródigo aqui. Mas eu fui ministrado por Deus. Porque é impossível ter uma cabeça boa distante de Deus, longe do Pai. E tem muita gente que resume a sua vida em: eu estou na igreja, então eu estou perto de Deus. Tem muita gente dentro de uma igreja, mas longe do Pai. Parece a mesma coisa, mas não é. Eu estou dentro da igreja, mas minha cabeça está ruim. Eu estou dentro da igreja, mas eu estou travado na minha vida inteira. Eu estou dentro da igreja, mas não consigo resolver as minhas próprias questões emocionais. Eu estou dentro da igreja e longe de Deus, e longe do Pai. E o que esse versículo diz, irmão?
que o filho pródigo se levanta. E aí nós vamos aqui agora fazer um exercício, uma imaginação. Ele está no meio da lama com os porcos, olhando os porcos comerem. Ou seja, ele fez o que ele quis e deu tudo errado. Está tudo travado na vida dele, está tudo difícil, as coisas estão dando errado, ele está perdendo a esperança, ele não sabe mais o que ele vai fazer, então ele ergue a cabeça. Eu vou falar uma coisa para você aqui, irmão, que eu aprendi na minha caminhada cristã também. O crente pode estar passando por o problema que for, o mais difícil, o pior de todos. Crente, filho de Deus, homem e mulher de Deus, não fica olhando para baixo, ele olha para cima. Porque o que o diabo quer fazer, irmão, nas nossas vidas? Ele quer nos deixar cabisbaixo, sem esperança, sem força. Para mim não dá, eu não consigo, não tem mais jeito para mim, não tem mais esperança para mim. Como eu vou sair desse buraco? Irmão, como o David disse aqui na quinta, jogaram José no buraco, venderam ele como escravo, mas José tinha promessa de Deus, irmão. Perceba que Deus vai nos ministrando, vai falando conosco, construindo algo em nós. Então, se você vier para mim e disser assim: olha, eu estou no pior buraco da minha vida, ou eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida, isso não faz tanta diferença. O que vai acontecer só é a gente vai se alegrar ou vai chorar. Mas uma coisa que eu vou te dizer, como eu creio, não importa o lugar aonde você está, importa se Deus está lá com você. Porque se Ele estiver, irmão, as coisas são transformadas. O filho pródigo está vivendo talvez o pior momento da sua vida. A cabeça dele está ruim, cara. Ele está pensando, ele está com um conflito na cabeça dele. Ele está pensando: o que eu fiz na minha vida? O meu pai tem comida para os empregados, o empregado dele come muito melhor do que eu, estou aqui passando fome. Eu me converti, Deus me curou, me sarou. O que eu estou fazendo com esses pensamentos agora? Como eu não consigo mais viver o que eu já vivi em Deus? Chegou a hora de você erguer a sua cabeça. Não importa o lugar onde você esteja, chegou o momento de você erguer a sua cabeça. Ele se levantou e disse: o meu pai está distante, mas aonde meu pai está, lá tem a solução para todos os meus problemas. Agora perceba, irmão, que coisa linda, olha isso aqui, ó. Quando a nossa cabeça começa a entender as coisas, olha isso. O filho pródigo estava em um lugar com o pai. Quem saiu? Você está aqui? Eles se distanciaram, sim ou não? Quem saiu? E o pai continuou aonde? No mesmo lugar. Os filhos podem até se distanciar, podem até em algum momento de conflito, de tristeza, de confusão, de dor, se afastar. Mas a esperança do filho é que o pai continua no mesmo lugar. Eu não sei, irmão, mas eu me alegro com isso. Eu não sei o que você pensa ou sente, mas eu me alegro com isso. Porque às vezes a gente se distancia, irmão. Se confunde, se perde em pensamentos. Se deixa levar. Deixa algumas coisas entrarem nas nossas vidas. Palavras, coisas que nos distanciam de Deus. Mas Deus continua sendo o mesmo. Deus continua estando da mesma maneira, no mesmo lugar.
E no momento que esse filho ergue a cabeça, ele se levanta. E ele vai na direção da casa do pai, pensando: eu não sei se o meu pai vai me receber de volta. Eu não sei se meu pai vai aceitar. Eu não sei, mesmo se depois de eu tendo errado tanto na minha vida, eu ainda tenho espaço na vontade de Deus. Ele está pensando isso. Mas a mente do pai é muito diferente da mente do filho. Os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos. E Deus tem um atributo, irmão, Ele é imutável. Deus não muda. Nós mudamos, nós vamos embora, a gente vai pro chiqueiro, a gente se suja, se limpa, a gente cai, tropeça, a gente tem ânimo dobre, mente dividida, mas Deus é o mesmo. Deus, Ele não muda, Ele continua sendo o mesmo. E o que Deus, Ele nos ensina através dessa parábola? O filho não sabe se vai ser recebido. Ele vai lá, olha só, quanto conflito, irmão, tem na nossa cabeça. Às vezes a gente luta contra a gente mesmo. É júnior contra júnior. E aí ele vai já pensando, olha só isso. Faz essa análise comigo, a gente vai encerrar aqui, ó. Ele vai pensando, pô, eu vou lá. Mas se ele não quiser mais eu como filho, eu vou falar, deixa eu ser só um empregado aqui. Porque pelo menos um empregado aqui vai ter um pão. Ele está já pensando assim, ó, o meu pai não vai me aceitar como filho mais, porque eu errei muito, eu gastei tudo que eu tinha, mas eu vou pedir para ele ser um empregado lá na casa dele. Quando entrou na nossa mente, no nosso coração, que o que eu faço interfere no amor que Deus tem por mim, tanto por bem quanto por mal. Isso é uma coisa que choca, irmão, alguns conceitos religiosos que nós temos. Mas nós que amamos os nossos filhos, se eles erram, a gente não continua amando? A maioria de nós, não posso dizer que são todos, mas a maioria de nós. Os filhos erram, a gente continua amando. Pode puxar uma orelha ali, né? Brigar, põe de castigo, chora, se decepciona, mas continua amando. E nós que somos falhos, agimos dessa maneira. Agora imagina Deus, irmão, que é um Deus de amor. Sabe o que eu penso? Eu penso isso mesmo. Eu acredito dessa maneira. Os olhos do Senhor estão sobre este lugar, sondando os nossos corações, só esperando aqueles que vão voltar direto para a presença e para a casa dele, para o lugar dele. Que nesses dias a gente possa fazer isso. Que durante essa série a gente possa experimentar, ter experiências que vão mudar a nossa mente, mudar quem nós somos. Eu estou pensando nesses dias, eu falei isso com a Zaf, levantar um propósito de oração aqui, irmão, para que a gente possa orar junto aqui na igreja, para que a gente possa fazer um jejum, para que essa mudança seja real, verdadeira nas nossas vidas, para que a gente seja ministrado, para que a gente possa buscar essa mudança sobre as nossas vidas. Eu preciso tomar uma decisão para minha cabeça ficar boa, para que as coisas possam ir bem na minha vida. Aquele homem se levantou, ele ergueu a cabeça, ele tomou uma decisão e ele disse: eu não sei o que eu vou encontrar, mas eu preciso mudar de vida. Eu não sei como vai ser o dia de amanhã, mas eu preciso mudar de vida. Eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso ir numa nova direção. Eu tenho que voltar para a presença do meu Pai. Que nós possamos viver algo parecido nesses dias, irmão. De voltar ao centro da vontade de Deus para as nossas vidas.
através de oração, através de busca, de desejo, de ter mais do Senhor. Quero orar com você, irmão. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar. Escuta, irmão. Nós vamos orar muitas vezes nesses dias. Buscar em Deus mesmo uma mudança. Mas eu quero começar, irmão, essa oração fazendo uma chamada aqui hoje. Eu não vou falar mais nada, só assim, aqueles que já perceberam que precisam que a sua cabeça seja mudada, que algo não está bom na cabeça, irmão. Não, eu não estou legal da minha cabeça, eu não estou bem da minha cabeça, eu estou sofrendo, eu não estou bom, eu sei que tem alguma coisa fora do lugar, eu preciso da ajuda de Deus, eu quero que você venha aqui na frente. Nós vamos orar por você. Pode sair do seu lugar, nós vamos orar por você aqui, enquanto os irmãos ministram o louvor. Durante essa série nós vamos orar por muitas coisas aqui. Mas hoje eu já quero orar por aquele que entende: a minha cabeça não está boa, a minha cabeça não está como era antes, a minha cabeça não está como Deus mostrou que ia ser. Eu quero orar com você, vem aqui na frente. Sai do seu lugar, pode vir, irmão. Enquanto os irmãos vão ministrar o louvor aqui, alguém vai orar por você. Quando a cabeça muda, tudo muda. E eu creio, irmão, que nesses dias nós vamos ter testemunhos para contar. Porque o Espírito Santo vai transformar algo dentro de nós. Vai mudar o nosso entendimento. Nós vamos ter a nossa mente transformada, renovada pelo Espírito Santo. Os pastores, líderes, podem começar a orar, por favor. Nós vamos ministrar vocês. Pedir a Deus que faça algo diferente nesses dias. Que seja uma marca, uma experiência nesses dias na nossa vida aqui. Em nossas vidas aqui neste lugar.